A Japanese crime lord is accused of trying to sell weapons-grade plutonium to America's enemies. Em janeiro de 2025, Takeshi Ebisawa, um líder do sindicato do crime japonês Yakuza, declarou-se culpado em um tribunal federal de Nova York por conspirar para o tráfico de materiais nucleares, incluindo plutônio para armas, vindos de Myanmar, além de acusações de narcóticos e armas. Aqui estão 5 vezes em que gangues mexeram com os países errados. Vamos a julho de 2019. As ruas do norte da Itália foram inundadas por luzes azuis piscantes, enquanto policiais pesadamente armados invadiam dezenas de esconderijos. Esta foi uma operação massiva para derrubar a temida gangue nigeriana, conhecida como a Confraria Black Axe. A Black Axe não começou como apenas mais uma gangue de rua. Esta era uma das gangues criminosas mais implacáveis do mundo. Originada na Nigéria nos anos 70 como uma fraternidade universitária, ela rapidamente se transformou em uma organização violenta, semelhante à máfia. E nos anos 2000, sua influência já havia se estendido muito além das fronteiras da Nigéria, alcançando cidades europeias, particularmente na Itália. A especialidade da gangue era o tráfico de drogas, escravidão sexual e vários crimes violentos. Aproveitando a grande população de imigrantes nigerianos na Itália, a Black Axe estabeleceu-se em grandes cidades como Sicília, Turim, Palermo e Bolonha. Eles operavam como um submundo paralelo dentro do país, negociando cocaína, heroína e drogas sintéticas. De forma ainda mais assustadora, controlavam uma vasta rede de tráfico humano, contrabandeando mulheres da Nigéria sob falsas promessas de emprego, apenas para forçá-las à prostituição sob condições brutais. Aquelas que tentavam escapar enfrentavam espancamentos, estupros ou até a morte. Sua violência era lendária. Ao contrário dos grupos tradicionais da máfia da Itália, que frequentemente operavam a portas fechadas, a Black Axe tornava sua brutalidade pública. Nas favelas de Castel Volturno, onde muitos migrantes nigerianos se estabeleceram, a gangue realizava execuções públicas, ateava fogo em rivais e torturava aqueles que não pagavam suas dívidas. Foi essa violência imprudente que acabaria levando à sua queda. A influência do grupo não se limita à Itália. Na Irlanda, investigações do Bureau Nacional de Crimes Econômicos da Garda, sob a Operação Skene, identificaram 1.100 indivíduos ligados à Black Axe. Esses indivíduos estavam conectados à lavagem de mais de 84 milhões de euros, através de bancos irlandeses. As operações da gangue na Irlanda persistem há uma década, envolvendo crimes graves como assassinato e tráfico humano. Seus esquemas fraudulentos geralmente envolvem a clonagem de e-mails de empresas legítimas para desviar pagamentos para contas que eles controlam, movimentando os fundos internacionalmente em seguida. Entre os detidos estava Funmi Abimbola, uma ex-funcionária de banco condenada a 3 anos por facilitar atividades da gangue e lavar dinheiro através de múltiplas contas bancárias. A Black Axe estendeu seu alcance na Alemanha, envolvendo-se em tráfico humano, fraude na internet e contrabando de drogas. Uma entrevista com um membro revelou a rigorosa estrutura hierárquica do grupo e as graves consequências enfrentadas por aqueles que tentam sair. Sua presença na Alemanha, particularmente em regiões como a Baviera, gerou preocupações significativas entre as agências de aplicação da lei. A expansão do grupo para a França também foi notada, com organizações criminosas nigerianas, incluindo a Black Axe, espalhando sua influência. Operando através de estruturas hierárquicas discretas, com rituais de iniciação brutais, eles se envolvem em atividades como tráfico de drogas, prostituição e golpes online. Na França, essas gangues escalaram de trabalhar sob redes estabelecidas para gerenciar pontos de venda de drogas de forma independente. O Judiciário de Paris vê o envolvimento deles principalmente no recebimento e trânsito de mercadorias, em vez de vendas no varejo, mas teme um crescimento potencial no tráfico de drogas. Maio de 2018. As autoridades italianas já tinham visto o suficiente. A Black Axe não apenas se tornara uma ameaça direta à sociedade italiana, mas também começara a desafiar grupos locais da máfia em áreas estratégicas. Este foi um movimento perigoso, enquanto os poderosos sindicatos do crime da Itália, como a 'Ndrangheta e a Cosa Nostra, permitiam que gangues estrangeiras operassem sob certas regras, o excesso da Black Axe os tornou inimigos tanto da lei quanto da máfia. Os assassinatos, junto com o número crescente de jovens mulheres africanas desaparecidas, desencadearam a maior investigação antimáfia da Itália em anos. Agências de aplicação da lei, incluindo os carabinieri italianos e promotores antimáfia, lançaram uma operação de vigilância em larga escala.
Escutas telefônicas, agentes disfarçados e compartilhamento internacional de inteligência foram todos colocados em prática para desmantelar a gangue. Julho de 2019, em uma série de operações bem coordenadas, a polícia italiana atacou múltiplas cidades ao mesmo tempo. Mais de 30 membros da gangue foram presos em Turim, Milão e Palermo, incluindo vários líderes de alto escalão da Black Axe. As cenas dramáticas pareciam um filme de Hollywood, arietes derrubando portas, helicópteros pairando sobre centros do crime e gangsters arrastados algemados. Em uma operação particularmente intensa em Bolonha, a polícia invadiu um esconderijo da Black Axe apenas para encontrar uma câmara de tortura escondida, onde as vítimas eram acorrentadas, espancadas e deixadas para apodrecer. Cerca de 26 mulheres foram encontradas mortas. As autoridades também descobriram túneis secretos usados para contrabandear drogas e pessoas, alguns levando diretamente a bairros controlados pela máfia. As evidências coletadas eram contundentes: esquemas de lavagem de dinheiro, documentos falsos e registros de comunicação ligando de volta à Nigéria. A operação foi um ponto de virada. As prisões paralisaram as atividades da gangue, interrompendo suas operações. Vários membros de alto escalão enfrentaram longas penas de prisão, enquanto a Itália agiu rapidamente para deportar muitos dos gangsters presos de volta para a Nigéria. Mais importante ainda, a derrota da Black Axe enviou a mensagem de que a Itália não toleraria mais redes criminosas estrangeiras aterrorizando suas cidades. A repressão também teve um efeito dominó, levando a prisões em outros países europeus, como Espanha e Alemanha, onde a gangue tinha operações. Mesmo na Nigéria, as autoridades sentiram a pressão para agir contra a Black Axe, levando a novas repressões em seu país de origem. 12 de dezembro de 2021, a BBC Africa Eye lançou um documentário impactante chamado Black Axe, o culto mafioso da Nigéria. Este filme expôs o mundo secreto da Black Axe. O documentário mostrou como a gangue estava envolvida em assassinatos, fraudes e crime organizado não apenas na Nigéria, mas em todo o mundo. Muitas pessoas suspeitavam das atividades do grupo, mas este documentário fornece evidências claras de seus crimes. Por anos, a Black Axe tentou se esconder sob uma organização legal chamada Neo Black Movement, ou NBM. Eles alegavam ser um grupo de caridade e cultura, mas a investigação da BBC revelou segredos chocantes, incluindo assassinatos brutais, juramentos secretos e golpes online que roubaram dinheiro de vítimas em todo o mundo. O documentário foi um enorme embaraço para o grupo, pois arruinou sua imagem pública e dificultou que operassem nas sombras. Depois que o documentário foi ao ar, a NBM negou tudo. Disseram que não tinham nada a ver com os crimes da Black Axe e chamaram a reportagem da BBC de falsa e injusta. O grupo ficou tão irritado que deu à BBC 7 dias para retirar o documentário do ar. Eles até ameaçaram processar em 2,4 milhões de dólares. Apesar dessas ameaças, a BBC manteve sua reportagem. Eles se recusaram a retirar o documentário porque todas as evidências eram reais e cuidadosamente investigadas. 27 de março de 2022, El Salvador acordou em horror. Em apenas um fim de semana, a gangue implacável conhecida como MS-13 massacrou 87 pessoas inocentes em todo o país. O objetivo deles era lembrar ao governo quem estava no comando, mas não tinham ideia de que acabavam de assinar sua própria sentença de morte. Quando o sol se pôs naquele dia, o presidente Nayib Bukele declarou estado de emergência. O que se seguiu foi uma das repressões mais dramáticas, no qual faria até mesmo o Trump se molhar todo. Em apenas alguns meses, El Salvador transformou-se de um dos lugares mais perigosos da Terra em um país onde as gangues não dominavam mais as ruas. Para entender por que El Salvador lutou de forma tão agressiva, é preciso entender no que a MS-13 havia se tornado. Nascida nos anos 80 em Los Angeles, a MS-13, também conhecida como Mara Salvatrucha, foi criada por imigrantes salvadorenhos que fugiram da Guerra Civil. E nós não vamos entrar no mérito de quem causou a Guerra Civil, pois isso é uma longa história. Quando os Estados Unidos deportaram milhares de membros de gangue de volta para El Salvador, a gangue encontrou um novo lar e rapidamente assumiu o controle. Por décadas, a MS-13 aterrorizou os salvadorenhos. Eles extorquiam empresas, comandavam operações de drogas e controlavam bairros inteiros. Se você não pagasse o aluguel deles, eles te matavam. Se cruzasse o território deles, você desaparecia. Se você ousasse falar contra eles, sua família inteira poderia ser eliminada. Policiais e funcionários do governo estavam ou apavorados demais para reagir,
ou estavam em sua folha de pagamento. A gangue era implacável, conhecida por retalhar inimigos até a morte com facões, decapitar vítimas e deixar seus corpos em locais públicos para enviar um recado. O lema deles era: mate, estupre, controle. Em 2015, El Salvador tinha a maior taxa de assassinatos do mundo, e a MS-13 era o principal motivo. A MS-13 tornara-se arrogante. Eles acreditavam ser intocáveis. Mesmo quando governos anteriores tentavam reprimir, os líderes das gangues negociavam com políticos nos bastidores. Acordos eram feitos. Tréguas eram quebradas. A violência nunca parava. Então veio março de 2022. Após anos de manobras políticas, a MS-13 decidiu que não precisava mais negociar. Em apenas 3 dias, eles desencadearam uma onda de violência que chocou até os salvadorenhos mais endurecidos. Mulheres, crianças, idosos, ninguém foi poupado. Corpos jaziam nas ruas. O governo não teve outra escolha senão agir. Foi quando o presidente Nayib Bukele, já conhecido por sua postura rígida contra o crime, liberou todo o poder do Estado. O estado de emergência deu às autoridades um poder sem precedentes. A polícia não precisava mais de mandados de prisão. Suspeitos de serem membros de gangues podiam ser detidos indefinidamente. Comunicações foram monitoradas. O país foi colocado em um confinamento de estilo militar, mas Bukele não estava indo apenas atrás de soldados rasos. Ele queria varrer a MS-13 do mapa. Milhares de soldados inundaram as ruas. Cidades e áreas rurais foram varridas. O governo construiu mega-prisões para abrigar a enxurrada de membros de gangues presos. Bairros inteiros, que um dia foram redutos da MS-13, foram cercados pelos militares. Ninguém entrava, ninguém saía. Em um ano, mais de 75 mil suspeitos de integrar em gangues foram presos. Os números eram impressionantes. 1 em cada 100 salvadorenhos estava na prisão. Até os principais líderes, antes protegidos pelo sigilo, foram caçados. Muitos tentaram fugir. Alguns foram pegos nas fronteiras, enquanto outros se esconderam na selva. Mas não havia escapatória. As imagens vindas de El Salvador chocaram o mundo. Milhares de membros da MS-13, pesadamente tatuados, agora carecas e acorrentados, foram amontoados em prisões de segurança máxima. Bukele garantiu que ninguém esquecesse. Ele divulgou vídeos desses gangsters marchando de cueca, acorrentados uns aos outros como prisioneiros de guerra. O mundo assistiu, enquanto a outrora imparável MS-13 era humilhada, enjaulada e tornada completamente impotente. Bem-vindos ao inferno. Sem visitas, sem ligações telefônicas, sem luz solar. A comida era racionada ao mínimo necessário. Os guardas controlavam cada segundo de sua existência. As gangues, antes temidas por todos, eram agora prisioneiras em um país que não tolerava mais sua existência. A taxa de assassinatos de El Salvador despencou em mais de 98%. Pela primeira vez em décadas, os salvadorenhos caminhavam por suas ruas sem medo. Os pais deixaram seus filhos brincarem do lado de fora novamente. Os negócios floresceram sem pagar taxas de extorsão. O impossível aconteceu. A MS-13 perdeu. Claro, nem todos concordaram com os métodos de Bukele. Organizações de direitos humanos acusaram seu governo de prisões em massa sem julgamento, relatos de tortura nas prisões e de prender pessoas inocentes. Famílias de supostos membros de gangues alegaram que seus filhos e maridos foram levados sem provas, o que, convenhamos, é horrendo. A resposta de Bukele foi que ele não se importava. Ele afirmou que o país havia sofrido por tempo demais. O jeito antigo, negociar com criminosos, falhara. Ele fizera o que nenhum outro líder ousara fazer. E os salvadorenhos concordaram. Os índices de aprovação de Bukele subiram acima de 90%. O povo, exausto de décadas de violência, estava disposto a trocar algumas liberdades por segurança. Embora a repressão em El Salvador tenha esmagado a gangue, a MS-13 ainda existe em outros países. Nos Estados Unidos, em Honduras e na Guatemala, as células continuam operando. Alguns líderes escaparam antes do expurgo, esperando por uma chance de ressurgir. Mas em El Salvador, a guerra foi vencida. Members of the notorious Tren de Aragua gang are increasingly drawn to sanctuary cities. Janeiro de 2025, o governo federal dos Estados Unidos lançou a operação antigangue mais agressiva de sua história. Não foi apenas mais uma repressão, gente. Foi uma declaração de guerra. O alvo era o Tren de Aragua, uma gangue venezuelana implacável que vinha espalhando seu império criminoso pelas Américas, como um incêndio florestal. Os Estados Unidos já estavam fartos. A gangue cruzara linhas demais e agora toda a força da aplicação da lei americana estava vindo atrás deles. Esta não era uma gangue comum. O Tren de Aragua construíra sua reputação sobre violência extrema, extorsão, tráfico humano
e contrabando de drogas. Não era apenas sobre ganhar dinheiro, era sobre poder, e eles vinham se tornando mais audaciosos a cada mês que passava. No entanto, sua expansão para os Estados Unidos provaria ser, em última análise, a sua ruína. Agosto de 2024, um vídeo de vigilância surgiu de um complexo de apartamentos em Aurora, no Colorado, mostrando indivíduos armados tentando entrar à força em uma unidade. Essas imagens perturbadoras rapidamente viralizaram, inflamando preocupação e debates generalizados por toda a nação. Os indivíduos seriam supostos membros do Tren de Aragua, a notória gangue venezuelana conhecida por suas atividades criminosas violentas. A divulgação do vídeo teve implicações imediatas e profundas. Autoridades locais iniciaram investigações para verificar as afiliações de gangue dos suspeitos. Março de 2025, o presidente Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, um estatuto raramente usado, para acelerar a deportação de indivíduos identificados como membros do Tren de Aragua. Esse movimento marcou uma escalada significativa na fiscalização da imigração, refletindo o compromisso do governo em lidar com ameaças percebidas de organizações criminosas estrangeiras. A invocação de uma lei tão histórica ressaltou a gravidade com que o governo via a situação, sinalizando uma abordagem de tolerância zero para atividades relacionadas a gangues. O Tren de Aragua não era apenas uma gangue, era um império de terror. Nascido dentro dos muros da prisão de Tocorón, na Venezuela, começara como uma rede informal de criminosos que controlava as operações diárias da prisão, mas logo se espalhou para além dos muros da prisão, infectando cidades, contrabandeando drogas e operando redes de tráfico humano. Na época em que a gangue chegou ao solo dos Estados Unidos, já havia infiltrado a Colômbia, Peru, Chile e Brasil. Mas, ao contrário dos cartéis que movimentavam drogas nas sombras, o Tren de Aragua não se escondia. Ele se expandiu através de pura força bruta. Eles extorquiam imigrantes, assumiam redes de prostituição e até operavam esquemas de fentanil que causaram milhares de overdoses americanas. Se alguém se recusasse a pagar as taxas de extorsão, eles não apenas matavam, eles transformavam a pessoa em um exemplo. Corpos desmembrados, vítimas queimadas e execuções públicas tornaram-se sua marca registrada. Não demorou muito para que a gangue começasse a entrar em confronto com a polícia dos Estados Unidos. Recém-empossado, o presidente Trump rotulou o Tren de Aragua como organização terrorista estrangeira durante um comício que fez a multidão vibrar. Ao chamá-los de terroristas, ele abriu a porta para poderes de tempo de guerra, como a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, para reunir e expulsar qualquer pessoa ligada à gangue, sem necessidade de tribunal de imigração. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, também tem reforçado o discurso, pintando esses caras como o exemplo perfeito do porquê a fronteira está uma bagunça. Então, o que acontece com esses caras depois que o ICE os pega? Bem, a primeira parada é a Baía de Guantánamo. Yesterday, the first group of people deported from the U.S. arrived at Guantanamo Bay. No final de janeiro, o governo transformou aquele antigo posto, avançado da guerra ao terror, em um centro de detenção para estrangeiros ilegais de alta ameaça. Em fevereiro, aviões cargueiros militares estavam transportando cerca de 180 venezuelanos, com supostos membros do Tren de Aragua, entre eles para Cuba. No entanto, eles não ficaram lá por muito tempo. Relatos dizem que o local chegou a ter quase 200 detidos antes de começarem a esvaziá-lo em meados de março, seja deportando-os para a Venezuela ou mandando-os de volta para os Estados Unidos. As condições são duras e há rumores de maus tratos e falta de advogados. E então, há a reviravolta de El Salvador. Os Estados Unidos fecharam um acordo com o governo de Nayib Bukele no valor de $6 milhões para prender cerca de 300 supostos membros do Tren de Aragua naquelas megaprisões pelas quais El Salvador é famoso. Em Aurora, no Colorado, o ICE cercou o que pensavam ser um reduto do Tren de Aragua. Cerca de 30 prisões foram feitas. Praticamente, a gangue Tren de Aragua foi totalmente desmantelada nos Estados Unidos. По Словенску. Ela dosa mengi. Ok, come, take a look. Ok, take a look. Amincar o balcão. Retornemos a abril de 2014. A Operação Escalade foi colocada em marcha, uma missão policial diferente de tudo o que a Escócia já vira antes.
Esta operação foi uma declaração de guerra contra o submundo do crime da Escócia, que se achava intocável, o Sindicato do Crime Gillespie. Por anos, essa gangue operou com abandono imprudente, inundando a Escócia com drogas, intimidando comunidades e envolvendo-se em violência extrema. Seu alcance estendia-se muito além das fronteiras escocesas, com ligações diretas com narcoterroristas sul-americanos que lhes forneciam um fluxo interminável de cocaína. Mas o que os tornava verdadeiramente perigosos era a sua arrogância. Eles acreditavam que podiam gerir seu império sem consequências, subornando autoridades, ameaçando rivais e silenciando qualquer um que ousasse entrar em seu caminho. Eles não tinham ideia de que a Escócia estava prestes a reagir com uma operação tão massiva que abalaria os próprios alicerces de seu império criminoso. No centro do sindicato estavam James e Barry Gillespie, dois irmãos que construíram seu império sobre o medo e a brutalidade. Eles controlavam o tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro em toda a Escócia, com operações em Glasgow, Edimburgo e Aberdeen. Sua influência estendia-se pela Europa, Austrália e até mesmo a América do Sul, onde garantiam remessas de cocaína pura diretamente dos cartéis. A gangue era intocável, pelo menos era o que eles pensavam. Seus membros eram conhecidos por execuções públicas, sequestros e até tortura para manter o controle. Apesar dos melhores esforços da Escócia para controlar o crime organizado, os Gillespies sempre conseguiam ficar um passo à frente da lei. Eles usavam telefones descartáveis, aplicativos de mensagens criptografadas e uma rede de infiltrados corruptos para escapar da vigilância policial. Mas eles subestimaram a força implacável da polícia da Escócia. A Operação Escalade foi lançada. Ela não foi apenas mais uma repressão policial rotineira. Foi uma missão meticulosamente planejada, que durou uma década para derrubar a gangue peça por peça. A estratégia era infiltrar, coletar evidências e atacar com força. A polícia da Escócia trabalhou com a Interpol, o FBI e autoridades sul-americanas para rastrear carregamentos de drogas, seguir trilhas de dinheiro e mapear a hierarquia da gangue. Escutas telefônicas, agentes disfarçados e operações de vigilância forneceram inteligência crucial. Lentamente, mas com segurança, eles construíram o caso que derrubaria o império. O primeiro grande avanço ocorreu em 2016, quando a polícia interceptou um carregamento de cocaína de 10 milhões de libras vindo da Bélgica com destino à Escócia. Foi um golpe fatal, a primeira rachadura na fundação da gangue, mas os Gillespies não recuaram. Em vez disso, eles entraram em fúria, lançando ataques a supostos informantes, incendiando propriedades e até colocando recompensas pelas cabeças de policiais. Isso não era mais apenas sobre drogas, era uma guerra, e a Escócia estava pronta para lutar. Em 2018, a pressão aumentava. Os executores de confiança da gangue estavam ou mortos, ou escondidos, ou virando a casaca para obter sentenças reduzidas. Um por um, os dominós caíram. 2019, uma grande operação policial em Glasgow, Edimburgo e Dundee levou à prisão de 25 membros da gangue, incluindo tenentes de alto escalão. 2020, a polícia apreendeu 30 milhões de libras em drogas, armas e dinheiro, desferindo um golpe financeiro esmagador. Então, as operações internacionais da gangue colapsaram quando a Interpol encerrou suas conexões sul-americanas, cortando seu suprimento principal de cocaína. Quanto aos irmãos Gillespie, eles desapareceram, tornando-se fugitivos em fuga, escondendo-se em Dubai e até mesmo no Brasil. Mas nem as maiores cidades do mundo eram grandes o suficiente para mantê-los seguros. Em 2023, a polícia anunciou que era possível que os irmãos Gillespie tenham sido mortos no Brasil e estivessem provavelmente em uma cova rasa em algum lugar na selva. 17 de abril de 2007, Icho Ito, o prefeito de Nagasaki, desabou em uma poça de sangue, em frente ao seu comitê de campanha. O assassino era um gangster da Yamaguchi-gumi chamado Tetsuya Shirou, e este único assassinato levaria à queda da gangue Yamaguchi-gumi. Assassinar um oficial público era um ataque à própria democracia, e desta vez, o governo já estava farto. O que se seguiu foi uma repressão implacável que abalaria todo o Império Yakuza em seus alicerces. A Yakuza não era apenas uma gangue comum, eles eram um governo paralelo, operando abertamente no Japão há séculos. Ao contrário de outras organizações criminosas que se escondiam na escuridão, a Yakuza tinha escritórios, cartões de visita e até fã-clubes.
Sua influência estendia-se profundamente na política, construção, finanças e entretenimento. Mas com o poder veio a imprudência. E nos anos 80, facções da Yakuza transformaram as ruas do Japão em zonas de guerra. Tiroteios, assassinatos e atentados à bomba tornaram-se rotineiros, especialmente entre grupos rivais como a Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai. Isso não era apenas sobre guerras territoriais. A ganância da Yakuza não conhecia limites. Eles operavam esquemas de extorsão por proteção, redes de tráfico humano, operações de contrabando de drogas e esquemas de fraude de bilhões de dólares. Eles chegaram a infiltrar-se na Bolsa de Valores de Tóquio, manipulando a economia. Por décadas, a polícia fez vista grossa. A Yakuza era vista como um mal necessário, aplicando sua própria versão brutal de justiça, enquanto mantinha sob controle os pequenos criminosos. Mas conforme seus crimes escalavam, sua sorte acabou. No início dos anos 90, a paciência do Japão estava se esgotando. A gota d'água foi uma série de guerras de gangues brutais que transbordaram para áreas civis, levando a mortes de inocentes. Março de 1992, o governo aprovou a lei Anti-Boryokudan, rotulando oficialmente a Yakuza como organização criminosa violenta. E isso mudou o jogo. Pela primeira vez, a polícia tinha o poder legal para monitorar, restringir e desmantelar as operações da Yakuza. Ser membro em si não era ilegal, mas envolver-se em atividades da Yakuza era. O governo congelou seus ativos, proibiu empresas de trabalharem com eles e tornou ilegal até mesmo alugar apartamentos para eles. Mas a Yakuza não recuou. Quando Tetsuya Shiro matou a tiros o prefeito de Nagasaki, ele achou que poderia escapar com uma sentença leve. Afinal, a Yakuza tinha conexões na polícia e no sistema jurídico, né? Mas, desta vez, o Japão se recusou a deixá-los impunes. O assassinato indignou toda a nação. O governo respondeu com uma força sem precedentes. Centenas de membros de gangue foram presos, e empresas que trabalharam secretamente com a Yakuza foram expostas e colocadas na lista negra. 2011. A Kudokai, uma das facções mais violentas da Yakuza, foi longe demais com os ataques em Fukuoka. Eles atiraram em um policial aposentado, esfaquearam uma enfermeira e até jogaram ácido em um dentista que se recusou a cooperar com eles. Police in Japan have arrested the suspected head of the Kudokai, one of the most violent Yakuza organized crime rings. O governo respondeu com as leis anti-Yakuza mais rigorosas do Japão até então. Os bancos foram forçados a congelar contas da Yakuza, e qualquer pessoa flagrada fazendo negócios com eles enfrentava penas de prisão. Até restaurantes que serviam comida para chefes da Yakuza corriam o risco de serem fechados, já que o sindicato perdera o controle sobre o poder. Em 2015, o impensável aconteceu quando a poderosa Yamaguchi-gumi, a maior gangue do Japão, dividiu-se em duas devido à pressão do governo. O império criminoso, outrora unido, mergulhou no caos enquanto fações rivais se voltavam umas contra as outras, levando a batalhas de ruas sangrentas e assassinatos por vingança. O governo tirou total proveito da briga interna, lançando prisões em massa e desmantelando suas redes. Enquanto isso, o apoio público à Yakuza desaparecera. Pessoas comuns que um dia os temeram ou respeitaram, agora os viam como bandidos e terroristas. Até ex-chefes da Yakuza admitiram a derrota. Alguns se aposentaram, enquanto outros foram forçados a se esconder. No seu auge, nos anos 90, eles tinham mais de 90 mil membros. Agora restam menos de 24 mil e a gangue está encolhendo rápido. Talvez o caso mais interessante de chefes da Yakuza mexendo com países tenha sido o caso de Takeshi Ebisawa. Abril de 2022, Takeshi Ebisawa, um líder de 60 anos do Sindicato do Crime Yakuza do Japão, foi preso em Manhattan, Nova York. Ele enfrentou acusações de conspiração para o tráfico de materiais nucleares, incluindo urânio e plutônio para armas, vindos de Myanmar. Suas atividades ilícitas também incluíam tráfico internacional de narcóticos e crimes com armas. A Japanese crime lord is accused of trying to sell weapons-grade plutonium to America's enemies. O DEA vinha investigando Ebisawa desde pelo menos 2019. Durante este período, ele se envolveu sem saber com um agente disfarçado do DEA que se passava por um traficante de narcóticos e armas. Através desta conexão, Ebisawa apresentou o agente à sua extensa rede de associados criminosos, abrangendo o Japão, Tailândia, Myanmar, Sri Lanka e os Estados Unidos.
ele conspirou para intermediar a compra de mísseis terra-ar fabricados nos Estados Unidos e outros armamentos pesados destinados a grupos étnicos armados em Mianmar. Como pagamento parcial por essas armas, ele planejava distribuir grandes quantidades de heroína e metanfetamina nos Estados Unidos, visando especificamente o mercado de Nova York. No início de 2020, Ebisawa informou aos agentes disfarçados que tinha acesso a quantidades substanciais de materiais nucleares, incluindo urânio e plutônio para armas que pretendia vender. Ele forneceu fotografias mostrando substâncias com contadores Geiger, medindo radiação e análises laboratoriais indicando a presença de tório e urânio. Esses materiais foram obtidos em Mianmar, com a expectativa de que fossem usados no desenvolvimento de armas nucleares. 8 de janeiro de 2025, Ebisawa declarou-se culpado no Tribunal Federal de Manhattan das acusações de conspirar para vender materiais nucleares de Mianmar, bem como de estar envolvido em tráfico de drogas e crimes relacionados a armas. Essas acusações acarretam uma sentença mínima obrigatória de 10 anos de prisão e a possibilidade de prisão perpétua.